Boa tarde. Meu nome é Carlos Alberto Filgueiras, eu sou professor da UFMG, já fui de outras universidades, fui da UFRJ também. Eu sou um químico inorgânico e tenho uma mente partida, metade dedicada à ciência, metade dedicada à história, e as duas convivem muito bem. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Eu já vi pela lista de inscrições que o grupo é bastante heterogêneo, né? Tem pessoas de lugares muito variados, e é uma alegria que a USP tenha conseguido fazer isso, né? Catalisou a união de tantas pessoas que tem como, eu imagino, que tem como denominador comum o fato de serem químicos ou gostarem de química e gostarem de história. Isso é uma oportunidade muito boa. Nós estamos num ano em que a história da química está com tudo, porque a ONU decretou que este é o ano internacional da tabela periódica. A tabela periódica está completando 150 anos. Eu tenho falado sobre tabela periódica de norte a sul do Brasil. É uma coisa muito gratificante. Mas hoje vou falar sobre uma outra paixão minha, que é a história da ciência no Brasil. O que o professor Gildo me pediu para apresentar para vocês foi uma parcela da história da química no Brasil, que é o século XIX. Talvez vocês conheçam, eu publiquei um livro, está aqui, ó. Foi publicado no final de 2015, pela editora da Unicamp, em coedição com a Sociedade Brasileira de Química, Origens da Química no Brasil. Isso representa 30 anos de pesquisa sobre a história da química no nosso país. Infelizmente, vou ter que ficar aqui longe de vocês para poder passar os slides. Não gosto muito disso não, mas não tem escolha. Muito bem. Ao falar do século XIX, eu vou ter que ir um pouquinho antes. Por quê? Nós estamos no Brasil prestes a uma grande celebração histórica, dentro de 3 anos, que vai ser o bicentenário da independência do Brasil. Inclusive, algumas instituições brasileiras, como a Academia Brasileira de Ciências e o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, querem fazer alguma coisa, não tem nada definido ainda, sobre a ciência nessa época, na época da independência do Brasil. E há muita coisa para se falar. Mas eu vou começar um pouquinho antes. Vou começar no finzinho do século XVIII. E vocês vão ver por que eu tenho que falar nisso. Bom, no final do século XVIII, nós tivemos 2 vice-reis portugueses, frutos da ilustração, ou do iluminismo do século XVIII. Eram homens excepcionais como governantes. O primeiro deles foi o Marquês do Lavradio, que foi vice-rei do Brasil entre 1772 e 79. E seu sucessor foi foi Dom Luiz de Vasconcelos. Aí eu não pus a data em que ele esteve no Brasil, foi de 1779 até 1790. Os dois fundaram 2 instituições científicas notáveis. O Marquês do Lavradio fundou a Academia Científica do Rio de Janeiro em 1772. Ela é anterior à própria Academia das Ciências de Lisboa, que foi fundada 7 anos depois. E ela funcionava no Palácio do Vice-Rei, que é o atual Paço Imperial, na Praça 15, no Rio de Janeiro, e os sócios se reuniam uma vez por semana e liam comunicações científicas. Felizmente, essas comunicações não se perderam, porque elas foram publicadas no início do século XIX, num jornal que se publicou, depois eu falo sobre ele, no Rio de Janeiro. Com a retirada do Marquês do Lavradio para Portugal, seu sucessor, Dom Luiz de Vasconcelos,
que tem esse quadro colorido, que está lá no Museu Histórico Nacional, Dom Luiz fundou uma nova sociedade, que foi a Sociedade Literária do Rio de Janeiro. Essa foi bem mais importante, nós vamos ver algumas coisas sobre ela. A Sociedade Literária teve a honra de ter dedicado a ela o primeiro livro de química publicado por um brasileiro, Vicente Coelho de Seabra, em 1788. Infelizmente, eu não vou ter tempo de falar sobre ele. É um assunto fascinante, mas a sociedade teve essa honra. Bom, eu vou falar sobre um trabalho experimental feito e apresentado na sociedade. Isso é muito pouco conhecido. Um cidadão brasileiro, nascido no Rio de Janeiro, chamado José Pinto de Azeredo, ele foi estudar, junto com seu irmão, foi estudar medicina na capital da Escócia, em Edimburgo, que era um grande centro médico. E lá ele se destacou muito, foi aluno de um dos maiores químicos do século XVIII, foi Joseph Black. Joseph Black foi o descobridor do gás carbônico. E o Azeredo, não vou falar sobre o irmão dele tem menos importância. O José Pinto de Azeredo, ele foi um aluno que se destacou muito e ganhou o primeiro prêmio ao terminar o curso de medicina e tornou-se o presidente da Medical Society of Edinburgh. E daí ele seguiu para a Holanda, para a Universidade de Leiden, onde defendeu uma tese de doutorado sobre a gota, que naquela época se chamava podagra. Então ele voltou para Portugal, né, muito famoso, e a rainha Dona Maria I decidiu criar uma escola de medicina em Luanda, capital de Angola. Curiosamente, o Brasil não tinha, né? E ele pediu, e ele ia ser o diretor, mas ele pediu permissão para ficar algum tempo no Brasil estudando doenças tropicais antes de ir para Angola. E isso foi atendido. Ele ficou quase 1 ano e meio no Brasil e, na fase em que ele residiu no Rio de Janeiro, ele tornou-se membro da Sociedade Literária do Rio de Janeiro e fez um trabalho sobre química atmosférica. Esse trabalho foi publicado em 1790 no Jornal Enciclopédico de Lisboa. É um trabalho de 30 páginas. Mesmo hoje, um trabalho científico de 30 páginas é bem considerável. Está aqui a primeira página do artigo dele, em que o nome dele saiu grafado errado, em vez de Azeredo, saiu Azevedo. E eu gosto de dizer que ele foi o primeiro investigador em todo o continente americano a estudar química atmosférica e as suas implicações ambientais. Isso é uma coisa muito moderna para nós. Isso no século XVIII era uma coisa impressionante. O que ele fez? Ele resolveu determinar experimentalmente os teores de gás carbônico e oxigênio em 9 pontos diferentes do Rio de Janeiro. Desde um lugar em que os escravos traziam dejetos das latrinas para jogar no mar, até o alto das montanhas. Vocês podem imaginar que a qualidade do ar era bem diferente nesses lugares. Então, ele queria determinar o que ele chamava de bondade do ar. Quanto mais oxigênio e menos CO2, maior era a bondade ou pureza do ar. Como é que ele fez? Ele coletou ar em 9 locais diferentes e ele tinha um tubo emborcado numa cuba com água. Então tinha um pouco de ar acima. Aí ele produzia óxido nítrico, NO, e borbulhava isso lá. Esse óxido, escrevi as equações químicas aqui, esse óxido nítrico, NO, reagia com o oxigênio, dando NO2. O NO2, por sua vez, reagia com a água, dando ácido nítrico. Então, o que acontecia? Eu tinha um
consumo de oxigênio daquele ar acima da água. Estão me seguindo, né? Então, a coluna de água subia, porque diminuía o ar. Ok? Então, ele media aquilo e podia fazer uma proporção para determinar quanto de oxigênio tinha sido consumido. Ele já sabia que o ar era composto de oxigênio e nitrogênio. Lavoisier tinha demonstrado isso. Quanto ao CO2, ele fazia uma coisa semelhante, só que ele determinava usando hidróxido de cálcio. Se eu tinha CO2 no ar, se eu punha hidróxido de cálcio ali naquela cuba, esse hidróxido deveria reagir com o CO2, dando carbonato de cálcio, que se precipita. Não chega a precipitar, porque a quantidade é muito pequena. Foi claro, gente? Se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, me interrompam. E ele obteve, nos 9 lugares, ele obteve que a atmosfera tinha um valor médio de oxigênio de 21,9%. O valor que nós aceitamos hoje é 21%. Já o valor que Lavoisier dava, o próprio Lavoisier, na época, estava no auge da fama, era 25%. Ele estava melhor do que Lavoisier. Agora, quanto ao CO2, os dados são horrorosos. Aí ele não sabia que a quantidade era tão pequena que não dava para obter um resultado bom. Bom, o nitrogênio ele obtinha por diferença, né? Então chegava a um valor bastante próximo do nosso. Mas o oxigênio, o CO2, o valor é muito ruim, porque ele achava 0,24%, e na realidade é muito menos do que isso, 0,03%. Então, para o CO2, os dados dele são muito ruins, para o oxigênio são muito bons. Isso é notável, né, que ele tenha conseguido fazer isso. Vejam, 1790, 200 e tantos anos atrás. E, claro, que ele obteve que no passeio público e nos altos dos morros, o ar era mais puro. Confirmou isso, já se supunha. Então, vamos dar um salto agora e vamos falar realmente agora do século XIX. No século XIX, como vocês sabem, houve um fenômeno fantástico que aconteceu no Brasil. Nem sempre se dá a importância que esse fenômeno merece. Eu chamo isso de uma singularidade na história do mundo. Foi o único caso na história em que, da noite para o dia, a colônia passou a ser metrópole e vice-versa. O Rio de Janeiro, com a chegada da família real, o Rio de Janeiro passou a ser a capital de fato de todo o Império Português, compreendendo o Brasil, Portugal, partes da África e partes da Ásia. Nunca houve uma singularidade histórica dessa maneira, uma reversão total. E é curioso que, antes disso, havia o estado do Grão-Pará, lá no norte, pegava a Amazônia. Tinha Pernambuco, tinha Bahia e tinha o resto do Brasil, que era governado pelo vice-rei. Então havia rincões diferentes. A palavra Brasil não significava uma nação. Brasil era uma mera denominação geográfica. Com a sede do Império Português no Rio de Janeiro, aí todos os governantes, seja do Pará, de Pernambuco, da Bahia, do sul do Brasil, de Portugal, de Angola, Moçambique, da Índia, todos tinham que se reportar à cabeça do Império no Rio de Janeiro, que era o príncipe regente e depois rei. Foi a partir daí que o Brasil se uniu como uma nação brasileira. Então, a unidade brasileira se deveu a isso, ao contrário do que aconteceu com as colônias espanholas, que se esfacelaram. Então, a grande importância da monarquia no Brasil foi essa.
né, essa unificação do Brasil que persiste até os nossos dias, claro. Bom, mas então chega a família real ao Rio de Janeiro, de repente. Os cálculos variam, mas talvez tenha sido de 10 a 15 mil pessoas que vieram escoltadas pela Marinha Britânica. E o Rio de Janeiro era uma cidade colonial atrasadíssima. De repente, tinha que ter toda a infraestrutura para se tornar capital do Império Português, incluindo Portugal. Quer dizer, não se fala assim, mas, na realidade, Portugal passou a ser colônia do Brasil. Embora não se diga isso, mas, de fato, foi isso que aconteceu. Bom, então, o príncipe regente tinha que criar uma série de instituições para que o Brasil pudesse assumir as suas novas funções. Então, ele teve que criar medidas jurídicas, administrativas, a criação de uma série de coisas. Foi tão rápido que eles chegaram, eles fizeram uma escala em Salvador, quando vieram de Portugal, e ficaram o mês de fevereiro em Salvador, fevereiro de 1808. Nesse mês, o Dom João tomou duas medidas muito importantes. Primeiro, a abertura dos portos. Então, até então, nenhum estrangeiro podia aportar no Brasil, só português. No final do século XVIII, veio ao Rio de Janeiro o presidente da Royal Society, Sir Joseph Banks. Ele tinha um salvo-conduto dado em Lisboa, pois o governador do Rio de Janeiro não deixou ele desembarcar. Diz que ele era um espião. Ele queria fazer pesquisa na Floresta da Tijuca, mais nada. Não pôde desembarcar. Humboldt também estava fazendo pesquisas em toda a América Espanhola. Ele quis descer o Rio Negro e depois o Amazonas até a Foz. Foi proibido. Humboldt era uma celebridade mundial. Não pôde. Então, a partir da chegada de Dom João, houve uma liberação total, o que não havia antes. E, durante esse mês em que ele ficou em Salvador, ele criou a primeira escola de medicina do Brasil, que existe até hoje, é parte da Universidade Federal da Bahia. No mesmo ano, criou a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Vejam como o Brasil necessitava dessas coisas, porque foi feito imediatamente. E ele criou a Biblioteca Nacional. Dom João trouxe para o Brasil a Biblioteca Real, mais conhecida como Real Biblioteca, ao contrário, né? Com 60 mil volumes. Coisas fantásticas. Por exemplo, tem livros lá, o livro, a Bíblia de Mogúncia, que é o livro mais precioso existente no Brasil, foi feito na oficina de Gutenberg, em 1462, são 2 volumes, então perfeito. É guardado num cofre da Biblioteca Nacional. E esse livro tem um valor de mercado de 20 milhões de dólares. Isso veio com a Biblioteca Nacional, pela qual, vejam que coisa interessante, pela qual, depois da independência, Dom Pedro I teve que pagar ao pai uma indenização no processo de reconhecimento da independência do Brasil por Portugal. Ele pagou caro, foram mais de 300 mil libras esterlinas, o que seria muitos milhões hoje. Mas nós temos essa preciosidade que é a Biblioteca Nacional, que está entre as 10 maiores do mundo. Está aqui a Bíblia de Gutenberg, eu pensei que eu não tinha, a Bíblia de Mogúncia, né? Que foi feito com, isso nos interessa como químicos, né? Com tipos de impressão feitos com uma liga de estanho, chumbo e antimônio. Está aí a Bíblia de Mogúncia. Aqui é uma coisa muito triste, é um decreto em que Dom João VI criou o Museu Nacional, o finado Museu Nacional, no qual eu tive a oportunidade de trabalhar muitas vezes, e lamento dizer isso. O Museu Nacional completou 200 anos em junho passado.
E vejam vocês que coisa, como a cultura no Brasil é tratada. À época do bicentenário do Museu Nacional, foram convidados vários ministros do então governo do Brasil. Todos se recusaram a ir. Ou seja, isso não vale nada. E pouco depois o museu pegou fogo, agora já se sabe por quê, né? Botaram vários aparelhos de ar-condicionado no mesmo disjuntor e sem aterramento. Então, perdeu-se uma coleção de milhões e milhões de objetos. É uma coisa irreparável. Para vocês terem uma ideia, só a coleção de vidro de Pompeia tinha mais de 2.000 exemplares. Havia uma coleção de 20.000 tecidos pré-colombianos, que vieram do Peru, comprados por Getúlio Vargas. Havia o manto maravilhoso, eu vi muitas vezes o manto do rei do Havaí. O rei do Havaí, o Havaí era um reino independente, ainda não tinha sido anexado pelos Estados Unidos. Ele foi à Europa, parou no Rio de Janeiro, foi muito bem recebido por Dom Pedro I e deu de presente esse manto de plumas de pássaros do Havaí. Nos Estados Unidos não existe nada igual. Foi embora, foi destruído pelo fogo. Mas então, isso aqui é o decreto de criação do Museu Nacional em 1818. Essa é a sede antiga do Museu Nacional. Existe ainda esse prédio. Não é o prédio que pegou fogo. É o prédio que pegou fogo, é esse aqui, né? O Palácio da Quinta da Boa Vista. Aqui é um dos detalhes, lá na Sala do Trono, com o monograma de Dom Pedro II. Isso aqui é uma peça também única, foi um presente de Dom João VI à época da criação do Museu Nacional. É uma taça, conhecida como Taça da Batalha de Constantino, de prata dourada, ela mais ou menos dessa altura assim, com uma escultura em ourivesaria representando uma batalha, a batalha em que Constantino se tornou imperador de Roma. Dom João VI criou também, no ano em que chegou, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. É um dos mais antigos do mundo, ele tem mais de 200 anos, e é um jardim maravilhoso. Agora também foi inundado, né, anteontem. A imprensa nacional foi criada também em 1808. Vejam a quantidade de coisas que foram criadas assim numa sucessão muito rápida. Aqui o primeiro jornal publicado no Brasil pela imprensa régia, a Gazeta do Rio de Janeiro, número de 10 de setembro de 1808. Esse jornal, chamado O Patriota, ele publicava artigos científicos. Aqui é que foram publicadas as comunicações que haviam sido lidas e discutidas na antiga Academia Científica do final do século XVIII. Agora eu vou falar sobre uma pessoa muito importante, que foi o Conde da Barca, Antônio de Araújo e Azevedo. O governo português, no final do século XVIII, tinha dois aristocratas que se digladiavam. Ora um estava por cima, ora o outro, que eram Dom Rodrigo de Souza Coutinho, Conde de Linhares, e o Conde da Barca. O Dom Rodrigo era partidário da Inglaterra e o Conde da Barca partidário da França. Vocês sabem que França e Inglaterra eram inimigas. Napoleão decretou o bloqueio continental contra a Inglaterra. Nenhum país da Europa podia comerciar com a Inglaterra. Ora, Portugal sempre foi aliado da Inglaterra, então estava naquele dilema, o que fazer? Então, o Dom Rodrigo achou que Portugal devia continuar ao lado da Inglaterra. Estou simplificando muito uma coisa complexa. E é por isso que a família real veio para o Brasil. Então, veio com a esquadra sendo escoltada pela esquadra de guerra britânica. Mas
o Conde da Barca, pouco depois, subiu e ele tomou o lugar de Dom Rodrigo de Souza Coutinho. Ele foi um homem notável. Por quê? Aqui no Brasil, antes dele entrar para o ministério, ele estabeleceu um laboratório químico no Rio de Janeiro, fazia análise de muita coisa. Ele era químico. E ele trouxe para o Brasil uma grande biblioteca, está na Biblioteca Nacional, e a coleção mineralógica de Abraham Werner, um químico alemão, que foi professor de José Bonifácio. Eu não vou falar sobre José Bonifácio hoje, porque é uma coisa muito extensa, não é um capítulo do meu livro, não dá para falar. Mas essa coleção ficou no Museu Nacional, eu não sei o que houve no incêndio. Mas o Conde da Barca, ele fez coisas muito curiosas. Por exemplo, depois da derrota de Napoleão, foi criado o Congresso de Viena, em que os países vencedores começaram a traçar os rumos da Europa depois de Napoleão. E o Conde da Barca mandou uma embaixada do Rio de Janeiro para Viena com a função de fazer o possível para não permitir a reconstituição da Companhia de Jesus. Os jesuítas foram expulsos de Portugal em 1759. Portugal e suas colônias. Logo depois, a Espanha fez o mesmo e a França. E aí o Papa extinguiu a Companhia de Jesus. 1771, me parece. Ela ficou cerca de 40 anos sem existir. Aí, depois da derrota de Napoleão, resolveram refundar. Portugal foi contra, mas perdeu. Então, a Companhia de Jesus foi refundada. Ou seja, os jesuítas de hoje não são os mesmos de antes. Não é a mesma fundação de Inácio Loyola. Mas o Conde da Barca tentou também, ele era um homem muito para frente do seu tempo, ele quis abolir a Inquisição, porque Portugal ainda tinha Inquisição, até a época de Dom João, ela só foi extinta depois que Dom João retornou a Portugal em 1821. Mas o Conde da Barca não conseguiu fazer isso. Ele teve a ideia, isso foi uma ideia genial, de criar uma entidade política chamada Reino Unido de Portugal e Brasil. Isso, se tivesse perdurado, seria uma coisa extraordinária. Um único país que tinha um pé na Europa, no Brasil, na África e na Ásia. Mas durou muito poucos anos, né? E também o Conde da Barca resolveu trazer para o Brasil um grande grupo de artistas franceses, bonapartistas, depois da derrota de Napoleão. É o grupo que se costuma chamar de Missão Artística Francesa, que veio para o Brasil em 1816. Então foi um homem que teve uma carreira política muito importante. Isso aqui é simplesmente uma foto bonita que eu gosto muito, é o pórtico da Academia Imperial de Belas Artes, do tempo de Dom João VI, mas que foi demolida. Foi demolida no século XX. Pelo menos essa parte, que é muito bonita, o pórtico, foi levado e reconstituído no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Está lá. Bom, vamos falar agora um pouco mais de ciência, né? Falei muito de política. Um pouco sobre a geologia e a siderurgia no Brasil, que começou nessa época. Então, eu tenho um retrato aqui de um nobre alemão, Barão de Eschwege, Wilhelm Ludwig von Eschwege, que foi um grande pioneiro. O José Bonifácio, que era um homem muito importante na ciência portuguesa e na política também, no início do século XIX, ele solicitou do governo a importação de pessoas que pudessem contribuir para o estabelecimento da produção de ferro em Portugal. O Barão de Eschwege foi para lá. Mas depois que Dom João veio para o Brasil,
ele foi convidado para vir e veio para o Brasil, ficou mais de uma década no Brasil. Teve uma atuação muito intensa, acumulou vários cargos e criou, em 1810, a primeira fábrica de ferro do Brasil, em Congonhas do Campo. Vou mostrar as ruínas dela. E ela foi instalada no ano seguinte e começou a produzir ferro em 1812. Mais tarde, quando voltou para a Alemanha, publicou um livro muito famoso. Existem edições modernas, é o Pluto Brasiliensis. O título é em latim, mas o livro foi escrito em alemão, tem traduções em português. É A Riqueza do Brasil. Aqui são as ruínas da fábrica de ferro patriótica em Congonhas do Campo, onde houve a primeira corrida de ferro no Brasil em dezembro de 1812. A fábrica durou cerca de 10 anos e fechou quando ele voltou para a Europa. Houve várias iniciativas de produzir ferro no Brasil, praticamente simultaneamente. Uma outra se deveu a Manuel Ferreira da Câmara Bittencourt Sá, tinha sido colega de José Bonifácio em Portugal e na Alemanha. Ele criou o primeiro alto forno de ferro da América do Sul, num lugar que fica perto da atual cidade de Diamantina. Só que ele teve um problema muito sério, porque o alto forno, ao contrário dos fornos pequenos, como o Echeverri tinha, o alto forno precisa de ser todo revestido de material refratário. Ele não tinha material refratário. O que ele fez? Importou da Inglaterra. Chegou um navio ao Rio de Janeiro com aquelas placas de material refratário. Mas para que ele ia levar aquilo para Diamantina? Uma distância de mais de 1.000 quilômetros. Não tinha, em lombo de burro, era a única forma de transporte. Então aquilo se perdeu. Ficou no Rio de Janeiro, a fábrica acabou fechando. Com uma tristeza. A terceira iniciativa foi aqui, a mais duradoura de todas, foi a do Varnhagen, Frederico Luiz Guilherme de Varnhagen, um alemão também, pai do futuro historiador Adolfo Varnhagen, Francisco Adolfo Varnhagen. Foi a fábrica de São João de Ipanema, em Iperó, perto de Sorocaba. Uma coisa muito curiosa é que não tem nada a ver com a fábrica, mas um político da região, mais tarde, foi para o Rio de Janeiro, tornou-se senador, ficou muito rico, comprou uma gleba de terras no Rio de Janeiro, loteou aquilo, e aquilo ficou sendo chamado de bairro de Ipanema. Hoje tem gente que acha que a Ipanema de Sorocaba é por causa da Ipanema do Rio de Janeiro. É exatamente o oposto. Né? Como também Copacabana do Rio de Janeiro é por causa de Copacabana na Bolívia, à beira do Lago Titicaca. Mas então essa é uma foto atual da fábrica de Ipanema. É um passeio muito bonito, é um parque maravilhoso. Eu fui recentemente, há uns 2 ou 3 anos, eu não conhecia, e vale a pena. Aí nós temos altos fornos que funcionaram, e funcionaram durante boa parte do século XIX. Né? Em Diamantina, não. E em Congonhas era só forno pequeno. Aqui é muito interessante essa aquarela, devido ao pintor francês Jean-Baptiste Debré, que foi lá em São João de Ipanema em 1827 e fez essa aquarela, que mostra a fábrica já instalada. Bom, houve uma... Vocês vejam, o início do século XIX teve uma atividade febril nessa área mineralógica, metalúrgica e mesmo química no Brasil. Vamos falar do José Vieira Couto. José Vieira Couto era natural lá do Tijuco, na atual Diamantina, e ele fez muitas expedições em busca de minerais. Uma coisa sobre a qual havia uma preocupação muito grande